Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente comenta sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível nos nossos dois endereços, talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Os dois endereços levam para o mesmo site. Lá você encontra o feed desse podcast e o nosso blog, onde a gente faz ali também atualizações semanais. E hoje a gente tem mais uma vez pergunta de ouvinte para responder aqui no programa. Dessa vez quem manda a pergunta é a Sara Stephanie Raposo, estudante do curso de marketing. E ela pergunta o seguinte: Bruno, qual a melhor maneira de analisar estímulos emocionais e estímulos sensoriais junto ao nosso consumidor? Excelente pergunta da Sara, que na verdade não tem uma única resposta correta, porque na realidade tudo nesse caso vai depender do tipo de fator ou do tipo de resposta que você está tentando analisar. Então, de uma maneira geral, eu diria que para mensurar a efetividade dos estímulos emocionais e estímulos sensoriais que estão sendo trabalhados em uma determinada estratégia, em uma determinada campanha, pesquisa de mercado seria a resposta padrão. Você faz pesquisa de mercado e aí você tem a resposta de como esses elementos que você está trabalhando eventualmente numa campanha ou numa estratégia, numa abordagem ao mercado como um todo, como esses elementos estão impactando ou não o consumidor. Só que aí também essa é uma resposta muito genérica, porque na verdade não é todo tipo de pesquisa de mercado que vai trabalhar exatamente ou que vai ser a melhor opção para mensurar estímulos sensoriais e principalmente estímulos emocionais. Na verdade, a gente está falando sempre nesse caso aqui, independente do tipo de estímulo, da natureza desse estímulo, a gente está falando de elementos subjetivos que não necessariamente a gente vai conseguir metrificar. E aí isso nos leva a um desafio. Numa pesquisa de mercado tradicional, de abordagem mais quantitativa, sem ali a aplicação de questionário, perguntas objetivas, possivelmente fica um pouco mais complicado para você mensurar aspectos que são de natureza subjetiva. Quanto um consumidor se envolveu com determinada ação, ou quanto ele de fato gostou, teve prazer ou se sentiu à vontade em determinado ambiente, passando por determinada experiência, vivenciando determinado processo. Claro que dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu, mas às vezes não dá para ter uma noção exata, sem falar que a própria natureza dessas respostas, por serem muito subjetivas e se eu tento enquadrá-las dentro de um padrão ali, de um questionário objetivo, eu posso acabar distorcendo um pouco essas respostas ou induzindo o entrevistado a responder por essa ou por aquela opção, sem falar que isso depois precisa ser interpretado pela equipe ali responsável pela pesquisa para tentar decifrar justamente o que o consumidor quis dizer, se era realmente aquilo, se ele foi induzido ou não, se houve uma aplicação correta, ou seja, são muitos problemas, muitos desafios, na verdade, para você, de maneira objetiva, tentar mensurar algo que é mais subjetivo. Mas ainda assim pode ser usado sim como parâmetro. Um outro caminho, aí a gente indo para outras abordagens, outras metodologias de pesquisa, você tem pesquisas mais no campo da neurociência aplicada ao marketing, que aí você vai realmente observar respostas biológicas, fisiológicas, enfim, neurológicas que o organismo está dando em relação a determinados estímulos ou determinadas experiências que o consumidor está recebendo. Aí você pode ter uma visão, talvez, né, um panorama um pouco mais preciso de fato o que foi estimulado, quanto foi estimulado, que resultado isso verdadeiramente gerou para o consumidor, porque aí você está olhando para aspectos orgânicos ali desse consumidor. E claro que a neuropesquisa, na maior parte das vezes, ela envolve uma operação um pouco mais complicada. Então, não necessariamente a empresa tem recursos e tem estrutura para desenvolver esse tipo de abordagem. Mas você pode ter também as pesquisas mais de natureza qualitativa, onde você pode ter pesquisa de grupo focal, onde você reúne um grupo de consumidores e submete eles a determinados estímulos e eles passam por entrevistas, passam por
por um bate-papo ali em grupo, às vezes individual. Existem de fato metodologias mais qualitativas que vão ajudar a equipe de marketing a ter uma ideia de como os fatores que estão sendo trabalhados em uma campanha o que eles estão gerando de resultado. Você pode olhar também para pesquisas baseadas em observação, aí no caso pesquisas com uma abordagem talvez puxando mais para a etnografia, né, que vem do campo da antropologia. E isso, obviamente, vai ser também mais um caminho para você obter informação e ter saber um pouquinho mais sobre o nível de resposta que o seu público está dando a cada um desses estímulos. Então, como eu disse, de maneira geral, você diria assim, a pesquisa de mercado é o caminho. A pesquisa junto ao seu consumidor é o caminho para você mensurar esses estímulos. Porém, depende muito do que você está querendo mensurar, porque aí você tem várias metodologias, várias mecânicas diferentes para tentar entender o que está acontecendo. Dependendo do que está se buscando averiguar, a simples observação, por exemplo, numa loja, no ponto de venda, uma câmera ou uma pessoa observando o comportamento das pessoas já vai dar indicativos muito claros ali do que está acontecendo. Se, por exemplo, um determinado material de visual merchandising está funcionando ou não, se a disposição dos produtos numa gôndola está atraindo ou não um consumidor, que parte da gôndola está sendo mais observada ou não. Então, dependendo de fato do que está sendo observado e do que a gente está tentando medir, a gente pode ter desde as soluções mais simples até as soluções mais complexas, mais ligadas à tecnologia, né? Até você usar de soluções vindas da área médica para mapear o cérebro de um consumidor e tentar entender que tipo de sensação ele está tendo diante de um determinado processo ou diante de um determinado estímulo. O que vai fazer a diferença no caso? Já que a gente tem N caminhos, acho que o que faz a diferença principal é a capacidade do marketing, dos responsáveis ali pelo marketing, de interpretar de maneira correta essas respostas, esses estímulos, e também a sensibilidade de contextualizar aquilo dentro da realidade de cada grupo de consumidores. E talvez aí esteja o principal desafio de você mensurar ou analisar qualquer tipo de estímulo emocional ou sensorial, enfim, qualquer estímulo de natureza mais subjetiva, porque ele precisa passar sempre por um processo de contextualização, e acho que aí muitas empresas acabam, obviamente, tendo maior dificuldade, porque você precisa estar muito próximo e conhecer muito bem o seu público-alvo para conseguir fazer essa contextualização da maneira correta. Fora os desafios operacionais que toda pesquisa de mercado já possui, né, independente da metodologia. Então, por exemplo, quando eu falei de questionário, eu citei algumas dificuldades que são comuns, né? Você não pode, por exemplo, montar um questionário que induza a pessoa a essa ou aquela opção, ou de repente você com o questionário acaba engessando demais opções que talvez, se o consumidor tivesse a possibilidade de se manifestar, talvez ele colocaria em mais detalhes. Enfim, tem questões operacionais ali, mas eu acho que isso acontece com qualquer metodologia, vai ter suas próprias questões operacionais, mas acho que o principal está ligado a justamente essa sensibilidade da empresa ou do seu departamento de marketing de analisar essas respostas que foram coletadas, analisar corretamente, com propriedade e contextualizar isso pela perspectiva do consumidor. O que acontece muitas vezes é que a empresa acaba analisando, porém, pela sua própria perspectiva, pela sua própria ótica, pelo seu próprio ponto de vista. A empresa vai pegar aqueles dados, veja que a gente está falando de dados de natureza subjetiva, tanto emocionais quanto sensoriais. A gente está falando sempre o quê? De algo que vai gerar um link ali, uma conexão com o consumidor. Porque você fala de estímulos de natureza emocional, eu posso estar falando de storytelling, de narrativa da marca, de reputação, de valores, de propósito da marca e por aí vai. Se eu falo de estímulos sensoriais, eu estou falando de experiência que eu gero, de bom atendimento, de processos, por aí vai. Mas de qualquer maneira, essa experiência também ela gera o quê? Nível de recordação positiva. Então, de uma forma ou de outra, eu estou falando de aspectos de natureza subjetiva que a gente poderia até englobar todos como natureza emocional. Normalmente, a gente só
divide isso mais para fins didáticos do que para outra coisa, porque no final das contas o que está sendo medido é o nível de envolvimento de uma pessoa com determinado produto, com determinado serviço ou com determinada marca, com uma determinada empresa. No final das contas, a gente está falando de um grande grupo de fatores que vão pertencer ali a uma mesma unidade. Para esses grupos de fatores, se eu estou falando de fatores de natureza objetiva, nem sempre é preciso contextualizar. Então, se eu pego uma pesquisa de opinião, ou de satisfação, ou de consumo sobre um determinado item, e majoritariamente os consumidores preferem o item A ao item B, não cabe muita interpretação de qual é o mais vendido ou qual desses produtos a gente vai tocar mais a produção, vai tocar mais em canais de distribuição, porque já está claro ali qual é a preferência do consumidor. Agora, se eu mudasse um pouquinho a natureza dessa pesquisa e tentasse olhar o porquê o produto A é mais aceito do que o produto B, veja que eu já mudei um pouquinho da natureza da abordagem. Eu não estou mais querendo saber a preferência do consumidor, e sim o porquê da preferência. Aí talvez eu começasse a andar já por aspectos mais subjetivos do comportamento das pessoas. E por mais que eu tenha ferramentas, por mais que eu tenha metodologias, por mais que eu tenha excelentes profissionais ali ajudando a coletar toda essa informação, seja por meio da observação, seja por meio de questionário, seja por meio de entrevista estruturada, seja por meio de tecnologia, de alguma maneira isso precisa ser bem interpretado e bem contextualizado quando essa informação chega para dentro da empresa. Então, aquela velha história, né? Você tem dados, informação e transforma isso em conhecimento. E aí está o grande pulo do gato, porque nem sempre a empresa consegue contextualizar bem, porque parte de uma visão muitas vezes egocêntrica, né? O ego marketing ali falando mais alto, então ela parte da sua própria visão de mundo para tentar contextualizar as informações que foram dadas pelo consumidor. E aí vale uma ressalva também, porque independente da mecânica de pesquisa que eu utilize, independente da metodologia, pesquisa nenhuma dá respostas ou toma decisões. Quem toma as decisões são as pessoas dentro das empresas. E quem compreende as respostas, interpreta essas respostas, também são as pessoas dentro das empresas. Então, pesquisa, independente do formato, ela traz o quê? Ela traz mais dados, eventualmente mais informação. Mas ela não dá o caminho, não diz faça isso, faça aquilo. Das pesquisas mais simples até as mais complexas, no final das contas, alguém tem que olhar, interpretar aquilo ali e tomar uma decisão. E nesse momento é que eventualmente muita coisa pode se perder, porque aí na hora que eu vou tomar a decisão, se eu contextualizei essas respostas que eu recebi de maneira equivocada, possivelmente eu vou também tomar decisões enviesadas ou equivocadas, porque elas não vão estar atendendo de fato aquilo que o consumidor estava expressando, ele estava colocando quando ele foi abordado para pesquisa. E aí esse é o ponto. Não existe um único caminho para eu mensurar qualquer elemento de natureza subjetiva. Como eu disse, depende muito do tipo de pergunta que eu estou querendo responder. Posso ter desde as mecânicas mais superficiais, mais simples, mais fáceis de você desenvolver, até mecânicas mais complexas, que vão exigir maior investimento, um hall maior de profissionais e de equipamentos envolvidos, então vão demandar também mais tempo, mais dinheiro. Você pode ter todas elas, mas de qualquer maneira o que elas trazem são sempre o quê? Mais dados que precisam ser interpretados. E as empresas estão muito acostumadas a trabalhar com dados estatísticos, né? Pela própria natureza da gestão é muito mais fácil, talvez mais fácil eu não diria, mas gestores, profissionais, administradores, profissionais de marketing, mesmo publicitários, às vezes estão é muito mais fácil você tomar decisões com base em dados de natureza numérica, de natureza estatística, do que dados de natureza subjetiva. Tanto é que a gente tenta transformar tudo em números. Independente se o dado é mais subjetivo, abstrato ou não, a gente sempre tenta encontrar uma maneira de metrificar aquilo ali de uma forma numérica. Porque aí a gente entende, isso aqui está maior, isso aqui está menor, isso aqui vale, isso aqui não vale. Né? Então há um condicionamento natural dentro das organizações a se trabalhar com dados estatísticos, e sempre que a gente vai
para dados de natureza mais abstrata, quando a gente transforma esses dados abstratos, subjetivos, em algo objetivo, metrificável, isso passou por um filtro. Para eu transformar isso num dado numérico, para eu transformar, o consumidor disse que ama um produto, para eu transformar isso numa escala, conseguir eventualmente comparar os dados, isso passou por um filtro, passou por um processo de interpretação e contextualização. Até na fala mesmo, né? Porque a fala pode envolver ironia, né? Então vejam como se torna complexo eu trabalhar um elemento de natureza abstrata para transformar isso num dado que vai ser processado por uma organização e vai ajudar essa organização a tomar decisões melhores em relação àquilo que ela vende, em relação àquilo que ela faz, ao seu atendimento, enfim. Isso torna as coisas bem mais complexas, e aí se eu interpretei e contextualizei errado, eu vou possivelmente ter problema. Esses outputs da pesquisa vão ser podem ser distorcidos, enviesados, problemáticos, e aí eu também vou ter decisões a partir deles, já que eles são enviesados e problemáticos, as decisões também vão acabar sendo enviesadas e problemáticas. Como eu disse no começo, a gente tem várias metodologias para mensurar os estímulos de natureza subjetiva. Dependendo do que eu estou tentando descobrir, da resposta que eu estou tentando encontrar, eu tenho desde as abordagens mais simples até as mais complexas, mas possivelmente o que faz a diferença mesmo é a capacidade analítica da organização. A capacidade analítica dos seus profissionais, da sua equipe de marketing, a capacidade de interpretar corretamente essas informações e de contextualizar isso a partir do ponto de vista do seu público-alvo, do seu target, que muitas vezes as organizações não têm. Elas pensam que conhecem seus consumidores, mas conhecem de uma forma muito superficial e conhecem a partir só de dados estatísticos e de planilhas de Excel, onde a gente sim consegue tirar várias informações relevantes que vão ser importantes para determinados tipos de decisões que a gente toma dentro da empresa, mas nem todas as decisões, principalmente quando a gente vai lidar com questões ligadas à relevância para o consumidor, o que vale mais, o que vale menos, ou qualquer outro aspecto que seja de natureza mais de envolvimento emocional, aí certamente eu vou ter dificuldades. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais redes sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, mandem perguntas, como fez a Sara, mandem perguntas para serem respondidas aqui nos nossos programas. É sempre muito legal receber o feedback da galera e receber perguntas também dos ouvintes para responder aqui no Talk to Biz. Esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iOS, se você é usuário Android, em Google Podcasts, se você curte ouvir a sua música e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Ou diretamente no Anchor, anchor.fm/talktobiz. O feed desse podcast, obviamente, você também encontra no nosso site, que você acessa por dois endereços, talktobusiness.com.br ou talktobiz.com. Lá você encontra o feed desse podcast. Se você curte esse conteúdo, por favor, dê o seu like, compartilhe, faça com que o Talk to Biz chegue a mais e mais pessoas que gostam de marketing, gostam dos temas ligados à gestão, à estratégia, e vamos fazer esse conteúdo chegar a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.